Doença diverticular. É um nome complicado, mas o Dr. Nelson Liboni explica e a gente passa a entender tudo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora porque a vida tá voltando ao normal, hein, Dr. Liboni? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando em 2021. Já. O espirrinho tá aqui. O que é a doença diverticular? A doença diverticular é uma doença que ela vai aparecendo com o passar dos anos, principalmente a partir dos 50 anos para frente. É uma flacidez que existe na parede do intestino e se formam pequenas saculações como estão aqui. E aí onde pode se entrar alimento e se causar algumas inflamações e até mesmo abscessos, perfurações e situações de emergência. Mais comum em homens e mulheres? Não, é igual. A ocorrência E está muito relacionado com a alimentação. Pacientes que estão muito acima do peso, que comem muito farinhas, carboidratos, né? Comem poucas fibras. Como a gente sempre vem falado com frequência, pouca água, tem uma tendência a ter mais esse quadro diverticular. Tá. Que é a diverticulite. Não, então, a diverticulose, por exemplo, se eu fizer uma colonoscopia agora na Regina e eu descobrir que você tem divertículo, chama diverticulose. Eu tenho a doença, mas não tenho os sintomas. Tá. A doença diverticular é assim, às vezes eu vou no banheiro, às vezes prende, às vezes solta, às vezes quando eu solto o gás melhora um pouquinho, às vezes dá um pouquinho de cólica, a dor é mais do lado esquerdo, então é a doença diverticular. E diverticulite é quando impacta o alimento, gera um processo inflamatório e forma um abscesso. Um é consequência do outro? Diverticulite é consequência do outro? Exatamente, é a sequência que vai... Na tua vida, se você tiver doença diverticular, você vai ter 25% de chance de ter. Aí quando você tem a primeira crise, dobra e aí vai aumentando a incidência. Tá. Isso que a gente está vendo, o que que é? Então isso é uma imagem, por exemplo, de enema opaco que mostra vários trechos, né, com a pessoa com vários pontinhos, que tem vários exames para se descobrir doença diverticular, né? Uma é a colonoscopia, que é mais feita, no enema opaco, que é um exame contrastado, né, que a gente identifica isso, e aí a gente, em cima disso, começa a fazer um tratamento. Mesmo para o doente que tem diverticulose e não tem sintomas, a gente vai trabalhar, né, são esses buraquinhos aqui, né, o intestino está passando as fezes por aqui, às vezes entra o alimento aqui. Tá. Então, o que a gente tem feito para quem é assintomático? Coma mais fibra, emagreça, beba mais água para que você não evolua para uma doença diverticular e nem para uma diverticulite. Né? Aí o pessoal fala muito assim, de sementes. Se eu descobrir que você tem doença diverticular, pode comer semente? Pode. Mas tem que mastigar bem, roer, virar uma pastinha, né? Feijão, grão de bico, lentilha, o pessoal ficar com medo, é só mastigar. Mastiga que a coisa vai direitinho, evita de entrar os grãozinhos ou o alimento aí dentro desse divertículo. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades, então. Dr. Nelson Liboni, é mito ou verdade que a doença comete geralmente pessoas acima de 50 anos? Exatamente. Tá? Por vários motivos, por alteração da flora intestinal, por alteração motora do próprio intestino, por características genéticas, quem tem na família vai ter mais casos, né? Por alterações da microflora intestinal, que é uma coisa importante, né? Tem várias coisas que justificam isso. É mito ou verdade que quem tem a doença diverticular não deve comer sementes, castanhas, nozes e pipoca? É isso que nós falamos. Se puder evitar, ótimo. Mas se for comer, mastigue bem, os dentes não estão de enfeite, né? Faça isso. É mito ou verdade que toda diverticulite é grave? Não, nem todas, né? Isso é mito. Por quê? São várias classificações, tanto clínicas quanto tomográficas, tem dois tipos de classificações, e dependendo se é um caso leve, moderado ou grave, a gente vai tratar de maneiras diferentes. Mas a grande maioria com tratamento clínico vai bem. Tem casos que às vezes evolui com abscesso, a gente hoje só drena guiado por ultrassom, tomografia, depois resolve isso num segundo tempo. E tem os casos que infelizmente perfuram para a cavidade abdominal e pode cair fezes, pode ter uma peritonite, aí você tem que operar de emergência. Esses são os casos graves mesmo. Tá. É mito ou verdade que caso a diverticulite não seja tratada, a inflamação pode piorar e se tornar uma infecção grave? Sim, aqui nós conversamos, né? A gente vai tratando para evitar que esse paciente tenha isso. Quem tem doença diverticular de repetição, muitas vezes a gente entra com alguns medicamentos que amenizam e evitam até o quadro de diverticulite. Desde antibióticos, como alguns anti-inflamatórios específicos para o intestino. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa. Não é possível, é mito ou verdade que não é possível prevenir a doença? Não, é mito. Não, dá para prevenir. Eu acho que é água, exercício, fibra e repor flora intestinal, porque a flora intestinal protege a gente de um processo inflamatório. Esse processo inflamatório altera a motilidade do intestino, enfraquece a parede, então tem que acertar tudo isso daí. Tá. Agora sim, temos perguntas do pessoal de casa. Peço que o Dr. Liboni me espere um minutinho.
Vamos às perguntas do pessoal de casa para o Dr. Nelson Liboni. Vamos lá. Primeira pergunta enviada pela Selene. A diverticulite necessariamente provoca dor ou ela pode ser silenciosa? Qual exame detecta a doença? Então, a diverticulite ela nunca é silenciosa, ela sempre é acompanhada de febre, uma alteração no exame de sangue, que é o hemograma, que vem com leucocitose, que aumenta as células brancas para se defender contra uma infecção, e esse doente muda o ritmo intestinal dele, né? Então, uma vez feito isso, você tem que ir para o hospital, tem que fazer os exames e, de acordo com a gravidade, vai ser internado ou fazer um tratamento clínico, mas tem que ser acompanhado de perto, Sim. até para que isso não evolua para uma cirurgia de emergência. Perfeito. Flávia pergunta, ouvi dizer que existem alguns medicamentos que podem provocar a doença, é verdade? Não, mas assim, se a gente usa medicamentos que podem alterar a motilidade intestinal, sim, desde opioides, né, tramadol e outros que existem no mercado, pode ser, mas assim, é muito pouco, é mais a dieta mesmo e a flora intestinal. Próxima pergunta da Glória, a doença pode se agravar e gerar um câncer? Não. Se ela estiver associada com outras doenças inflamatórias intestinais, aí sim pode ser, forma o pólipo e pode causar. Mas a doença diverticular em si só não causa câncer. Cleusa diz, quando a cirurgia é indicada? Cheguei a ficar internada por conta da doença, tenho 47 anos. Então, assim, o que a gente tem feito é o que nós explicamos. No primeiro caso, a gente trata clinicamente dependendo da gravidade. Quando você vai para uma segunda crise, a chance de você ter mais crises é maior e o risco de as alças intestinais ficarem todas grudadinhas, aderidas para tentar bloquear o processo inflamatório é muito grande. Então, às vezes, pode fazer fístula para outras áreas, para o intestino, para a bexiga. Então, normalmente é na segunda crise, até para facilitar a vida do cirurgião e para que o paciente jovem, como ela é, saia bem, às vezes a cirurgia é bem indicada por uma laparoscopia, em vez de fazer a cirurgia aberta, né? Nesses casos, eletivamente, o doente sai muito bem, o resultado é muito bom, porque hoje nós temos cirurgiões muito bem treinados nessa área. Então, acho que uma indicação é bem feita. E para pacientes que são diabéticos, que são aidéticos, que têm baixa imunidade, é melhor já na primeira crise ter, porque a chance de você ter uma complicação grave e vir a óbito é muito grande. Então, nesses casos, a gente já indica logo de cara. Perfeito. A próxima pergunta é da Sônia. É verdade que comer muito carboidrato, como pães e farinha refinada, agrava a doença? Ah, sim, porque o intestino ele tem que trabalhar por um volume fecal. Quando eu trabalho com pães e massas, o bolinho fica pequeno e o intestino trabalha em falso. Isso acaba hipertrofiando o tecido, afastando as fibras musculares e dando mais doenças diverticulares associadas, né? Muita fibra, muita água. Muita fibra e muita água. Tá bom. Dr. Nelson Liboni é médico, cirurgião gastrointestinal. Site do Dr. Liboni, clinicafactum.com.br. Factum com C mudo e M de Maria no final. No YouTube, Clínica Factum. E no Instagram, da mesma maneira, Clínica Factum. E o conteúdo é sempre alimentado, né? Sempre alimentados. Na semana passada nós falamos sobre formação médica, que é importante para como escolher seu médico e por que é importante, o que é pós-graduação, o que é mestrado, o que é livre-docência, se isso interfere na conduta, na escolha do seu cirurgião, no desempenho ou não. E vamos falar essa semana aqui nós vamos gravar sobre agrotóxicos e a incidência de câncer e o agrotóxico nas doenças. E como é que eu escolho a fruta no mercado? Que na fruta dos feios, que na fruta dos feios em Portugal, né, que a pessoa só olha que fruta feia, mas às vezes aquela fruta ela é cheirosa, é saborosa porque ela não tem agrotóxico. Exatamente. É um canal de saúde, exatamente, de informação de saúde. Parabéns pelo trabalho, obrigada por ter vindo. Viu? Até breve.